Mas, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o nosso próximo palestrante, até que para que seja propiciado aí o debate, a resposta das perguntas que com certeza aparecerão, e apresento o Dr. Cristiano Barreto Zaranza. Ele é advogado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, é professor do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho do Centro Universitário de Brasília, Unicelb, é especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, é coordenador da Comissão Nacional de Relações do Trabalho da CNA, é conselheiro do Conselho das Relações do Trabalho e do Conselho Nacional de Imigração, ambos do Ministério do Trabalho e do Emprego, e é coordenador da bancada de empregadores na Comissão Permanente Nacional Rural do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre outras atividades representativas. Doutor Cristiano, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de me reportar à organização do evento, agradecendo o convite. Fiquei lisonjeado com essa oportunidade de falar um pouco sobre o tema, um tema bastante polêmico, importante. Gostaria também de cumprimentar meus colegas de mesa, todos os presentes, e, sem maiores delongas, já entrar na apresentação em si. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a importância e a responsabilidade dessa discussão aqui hoje. Segundo os dados da PNAD, hoje temos um universo de aproximadamente 2.200.000 trabalhadores agrícolas que podem estar sofrendo ou discutindo essa situação do pagamento por produção. E falo isso com bastante propriedade porque na fala da manhã ficou muito claro uma situação, não sei se de desconforto ou de indecisão, quanto à vontade dos trabalhadores em receber esses valores. São valores importantes que, se fosse remunerado de uma forma linear, talvez não lhe trouxesse o mesmo progresso econômico. E ninguém pode negar que nos últimos anos todos eles têm gozado desse benefício de natureza econômica. O salário por produção é utilizado em diversas atividades agrícolas, cana-de-açúcar, café, tomate, citros, algodão, etc. Embora reconheça que no estado de São Paulo a cana-de-açúcar tem uma predominância nas discussões, não podemos esquecer as demais culturas, nem também os setores de indústria e serviços que também gozam das benesses desse instituto. Essa modalidade de pagamento faz parte da forma de remuneração de trabalho no campo há décadas, e isso não pode ser desconsiderado. A condição essencial para que haja equilíbrio na relação de trabalho é a garantia do pagamento da diária, independentemente da produtividade do trabalhador. Isso já é assegurado. Diferentemente das outras atividades produtivas, não existe na norma vigente condição alguma que lhe garanta eficácia para você determinar o ritmo de trabalho do trabalhador. É ele, na prática, quem dita esse ritmo, a velocidade, a forma e a condução do trabalho. E o que a lei, de maneira protetiva, lhe garante? Um pagamento não inferior ao mínimo legal. E isso é uma grande conquista social. Já entrando na temática do painel, o salário por produção na área rural não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Além de haver expressa permissão legal, em regra, é disciplinado em acordo com convenções coletivas de trabalho. E aqui há um aspecto importante a ser destacado. É a harmonia dos atores sociais na discussão desse tema. Falo em harmonia porque vejo a vontade do Estado nas leis, nas normas que são editadas. E falo em harmonia pela composição das bancadas de trabalhadores e empregadores no momento da celebração do acordo coletivo de trabalho ou das convenções. E essa vontade dos atores sociais não pode ser desprezada, nem pelo legislador, nem pela sociedade de um modo geral. Trago aqui para o debate algumas referências de legalidade para fundamentar um pouco mais esse posicionamento. Algumas já citadas aqui durante o dia de hoje, como o artigo 78 da CLT, em que prevê que quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalho a remuneração diária nunca inferior ao salário mínimo diário. E isso é um fator muito importante, porque se ele produz, por alguma razão, algo inferior ao que deveria produzir, ele não é penalizado. E isso deixa muito claro que a autonomia de vontade, a liberdade que ele tem, como colocado aqui. Vai que ele não está num dia bom, produziu menos, ele vai ser penalizado? Não, o valor mínimo é preservado.
Outro ponto de reflexão é o artigo 444 da CLT, que diz: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravém as disposições de proteção do trabalho. Aqui vemos uma possibilidade também de estipulação entre as partes. Já o artigo 457 também prevê o mesmo instituto, a mesma possibilidade, sempre tratando da possibilidade de transação, com expressa referência, nesse caso, a comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias, abonos, etc. Outro ponto importante que gostaríamos de trazer para a discussão e reflexão de todos os congressistas é a orientação jurisprudencial da SDI 1, número 235, e que expressamente prevê horas extras, salário por produção. O empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, que é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo. Concordo com alguns que passaram aqui antes de mim pela manhã, em especial, que falaram da peculiaridade do trabalho na cana. Essa peculiaridade foi reconhecida pelo TST, tanto é que para ele tem um tratamento diferenciado. Ele recebe a hora extra e o adicional cumulativamente. E não trata a hipótese de forma restritiva, proibitiva. Já a súmula 340 também prevê a hipótese do comissionista. O empregado sujeito ao controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas, considerando como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Todas essas são referências importantes, e acrescento a elas também o precedente normativo do TST número 67, que trata de remuneração por produção. Quando o serviço for contratado por produção, a remuneração não poderá ser inferior a uma diária. E aqui reforço o que eu já havia dito: quando há produção inferior ao valor de uma diária, há uma complementação por parte da empresa e esse valor é assegurado ao trabalhador. Como norma maior para subsidiar todas essas colocações e já a antecipação da minha resposta em relação à não violação do princípio da dignidade da pessoa humana, eu trago aqui também o artigo 7º da Constituição Federal, que, embora pela manhã tenha sido colocado, acho que agora à tarde também, a questão da proteção da saúde e da segurança do trabalhador, temos outros dispositivos constitucionais que também devem ser observados, como a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que percebem remuneração variável. E aqui a gente tem duas considerações a fazer: o mínimo legal e o piso por categoria, que normalmente é fruto das convenções coletivas, das pactuações coletivas. Outro ponto importante, também do artigo 7º, é o inciso 26, são direitos dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Dispositivo que às vezes não é dado a devida importância ou é tratado em segundo plano quando se trata de saúde e segurança do trabalhador. E gostaríamos de trazer esse ponto à reflexão, porque é um ponto importante e tratado como integrante do conjunto normativo das relações de trabalho. Outra previsão importante para esse nosso entendimento é a previsão contida no artigo 611 da CLT. Convenções coletivas de trabalho é um acordo de caráter normativo, e isso deve fazer lei entre as partes. Aqui, entrando um pouco já no que todo mundo falou, eu queria ser um pouco mais objetivo e trazer os exemplos do Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar. E gostaria de falar um pouco do contrato de trabalho, né? Especialmente no item 3, a linha A, que trata de dispor de mecanismos de aferição da produção previamente acertado com as representações de trabalhadores. E aqui conflita um pouco com o que foi colocado, porque hoje, pelo pacto, você expressamente, você previamente tem condição de ajustar isso com as representações de trabalhadores. No item B, que é exatamente um dos pontos tratados aqui também hoje, informar o preço antecipadamente aos empregados e utilizar para a medição da cana-de-açúcar cortada compasso com ponta de ferro na presença dos trabalhadores, repito, respeitadas as normas coletivas, as normas constantes de convenções coletivas ou acordos de trabalho que disciplinem a matéria, qualquer que seja o sistema utilizado para o pagamento dos trabalhadores, metro, tonelada ou outros. Complementar ao pagamento de diária correspondente ao piso salarial para os trabalhadores que não alcançarem a remuneração com a sua produção do dia. E aqui eu concordo, realmente está repetindo uma disposição de lei.
mas é inequívoco que um dos pontos que é conhecer o valor da produção, o valor de referência, negociar com os trabalhadores a forma de aferição e na presença destes, isso sim foi uma grande conquista que não estava tão claro no sistema normativo. Outra questão importante, eu gostaria de entrar aqui nas referências técnicas em processos judiciais, e aqui peço vênia para trazer uma interpretação um pouco divergente das que tenho visto, especialmente no que se refere do mérito, salário por produção, da premissa científica. Diversas pesquisas acadêmicas elaboradas com rigor da metodologia científica já confirmaram que, pela sua própria natureza, o corte da cana-de-açúcar é um trabalho insalubre, aí eu numerei: 1, penoso; 2, degradante; 3, quadro que é agravado pela remuneração por produção. E esse ponto eu queria trazer a reflexão dos senhores, porque esse é o tipo de embasamento técnico, referência técnica, que normalmente é fornecido aos intérpretes, aos operadores do direito. O que exatamente que está violando o princípio da dignidade humana nesse caso? Pela premissa científica aqui relatada, o que é degradante, o que é insalubre, é o pagamento por produção? Pela premissa técnica aqui relatada, não. É a própria atividade. Então, aqui, pouco importa se você tem pagamento por produção ou não, continuará sendo degradante a atividade pelos termos colocados na premissa técnica. E por que eu trato dessa questão? Porque temos aqui como solução, em algumas decisões judiciais, a restrição, a medida proibitiva do pagamento por produção. E é exatamente esse ponto que eu queria trazer para a reflexão de todos os congressistas. Se eu tirar esse pagamento por produção, esse trabalho, de acordo com a premissa técnica, vai deixar de ser degradante, penoso ou insalubre, como descrito aqui? Na minha visão, não. Porque aqui está dizendo que ele é um trabalho pela sua própria natureza, ele é degradante pela sua própria natureza. Então, se a gente está falando de uma característica que agrava, entendo que a discussão correta seria: agrava de que forma? Qual o percentual desse agravamento? Esse percentual, essa condição, de que forma influencia no resultado final? Isso sim deveria estar sendo discutido. E eu não tenho visto isso nos materiais que até então analisei. Adentrando um pouco mais nessa questão, gostaria de falar da ineficácia da restrição, da decisão restritiva. E trazer aqui, como referência técnica, a Instrução Normativa 91, de 2011, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do próprio Ministério. Normalmente se trata aqui, tem falado as normas regulamentadoras, 15, 13, 31. O conceito de jornada exaustiva, por exemplo, que é um ponto costumeiramente abordado nas decisões judiciais, o Ministério do Trabalho também já se manifestou quanto a isso. Jornada exaustiva é toda jornada de trabalho de natureza físico-mental, e esse aspecto é muito importante, que, por sua extensão e intensidade, causa esgotamento das capacidades corpóreas e produtivas da pessoa do trabalhador, ainda que transitória e temporalmente, acarretando, em consequência, risco à saúde e segurança. E aqui, realmente, é mais um ponto de reflexão. Se eu tirar desse universo o pagamento por produção e aplicar o conceito do Ministério do Trabalho, eu vou deixar de ter exaustão? Já que ela pode ser física ou mental e ainda que temporalmente? Temo que não. Talvez a medida restritiva, proibitiva do pagamento por produção não resolva o problema que nas premissas técnicas são identificados como essenciais, que é a degradância, a penosidade e a insalubridade. E por que eu me reporto dessa questão? Trago aqui uma ilustração simples de se entender. Imagine que por uma questão, não vou falar do corpo mole, mas, por exemplo, uma questão climática ou qualquer outra, um trabalhador, durante o período de jornada diária, não trabalhe, vamos simplificar a conta, 8 horas, ele não trabalha 7. Ele decide trabalhar 1 hora dessa jornada diária. Pelo fato dele trabalhar só 1 hora, sem qualquer vinculação ao pagamento por produção, isso afasta a degradância ou a exaustão? Pelo conceito do Ministério do Trabalho, não. E é esse ponto que eu gostaria de refletir em conjunto com os senhores, para saber realmente se a medida restritiva do pagamento por produção é eficaz. Não nego que ela vai ter algum resultado. Tem. Realmente tem. Mas a gente tem que deixar claro que resultado é esse. Qual é o percentual de insalubridade, degradância, que ele tende a resolver ou minimizar. Até porque, se estivermos falando de insalubridade, não podemos esquecer
da cessação do agente insalubre pela utilização de EPI. Como fica a utilização de EPI? É um ponto que a gente precisa debater. E trago aqui também algumas características que influenciam no resultado: relevo, biotipo, técnica, equipamento, clima e qualidade do produto, como colocado aqui pelo Dr. Francisco. Em todas essas características que influenciam o resultado final, em quais delas ou em qual delas o pagamento por produção influencia? Nenhuma. Agora, todas essas variáveis do resultado final merecem ser observadas em conjunto com o próprio pagamento por produção, para que a partir daí tenhamos uma conclusão um pouco mais equilibrada. Gostaria de trazer aqui também a reflexão, a ideia de que a Constituição Federal previu que, para condições não ideais de trabalho, há um pagamento adicional. Assim diz, são direitos dos trabalhadores, tanto quanto a proteção à saúde, né, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Quem lê esses dois dispositivos constitucionais, o de proteção e esse, tende a achar que há um conflito. Eu penso que não. A proteção do trabalhador prevista na Constituição é tratada de uma forma mais abstrata, mais genérica e extensiva a todos. Agora, esse dispositivo traz uma exceção objetiva para as hipóteses de penosidade, insalubridade e perigo, prevendo uma remuneração adicional. Ele não traz a exclusão ou a proibição, ele prevê a atividade, só que sob forma remunerada. Você tem que dispor de um valor a mais para exercer o trabalho nessa condição. E não defendemos aqui que isso deva ser de caráter permanente, transitório ou eventual, não se trata disso. Tão apenas da interpretação do dispositivo constitucional. E aqui, destrinchando a premissa técnica comentada, me refiro ao primeiro ponto destacado, insalubridade, que, como já colocado aqui nos painéis anteriores, tem previsão no artigo 192 e outros da CLT, mas no 192 fica mais claro a aplicação dos percentuais de 10%, 20% e 40% de acordo com o grau de insalubridade. Agora, outro ponto que nós não podemos esquecer da permissividade do legislador para essa atividade, ela encontra no plano constitucional, no plano infraconstitucional, CLT, mas também na Previdência Social. Esses trabalhadores gozam de aposentadoria especial. Então, você tem tanto a remuneração diferenciada, como o amparo do Estado na inclusão do benefício previdenciário, na concessão desse benefício de forma antecipada. Isso já previsto pela Previdência. A aposentadoria especial por insalubridade é uma espécie de aposentadoria concedida em razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, ou seja, é um benefício de natureza previdenciária que se presta para reparar financeiramente. Vejam essa expressão, reparar financeiramente o trabalhador sujeito a condições de trabalho inadequadas. A aposentadoria especial é um benefício que visa garantir ao beneficiário do regime geral de previdência social uma compensação, pelo desgaste resultante do tempo do serviço prestado em condições prejudiciais à sua saúde. Por que a gente está trazendo todas essas informações? Porque são várias as referências no ordenamento jurídico permissivos dessa modalidade de contratação. E isso não pode ser ignorado, ainda que pelo prisma da proteção do trabalhador. Embora seja louvável, mas não podemos desconsiderar esses elementos citados. Vou aqui no segundo item destacado da referência técnica, penosidade. E aqui faço uma referência à prerrogativa do Poder Legislativo. Cito como exemplo o projeto de lei 4243 de 2008 do deputado federal Maurício Randes. Considera-se penoso o trabalho no exercício de condições que exijam o trabalhador esforço físico, mental e emocional superior ao dispendido normalmente. Aqui você vê o quê? Uma preocupação de dar uma caracterização, uma conceituação para a penosidade que ainda não tem. E aqui deixo registrado o meu entendimento pessoal de que deve ser observado, sim, o princípio da reserva legal. A regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei, e essa hipótese de penosidade seria uma delas. O último item destacado na premissa técnica é a questão da degradância,
que aqui faço um particular especial, porque a referência que temos hoje de degradância ou é na Instrução Normativa 91 do Ministério do Trabalho, no processo administrativo, ou no próprio Código Penal, que já foi utilizado aqui no painel anterior. E temos aqui o 149, que trata de redução à condição análoga de escravo. E faço um diferencial: o que é crime no Código Penal é a redução. Pagamento por produção, não existe essa tipificação. E aqui trago o relato que recebo em Brasília, todos os dias quase, de produtores inseguros, porque pela legislação atual, que não é muito clara, todos se sentem inibidos a gerar novos empregos, contrair financiamento, investimento internacional às vezes é minimizado, porque não se tem um ambiente claro do que efetivamente é regra nas relações de trabalho. Ou o que aparentemente tem, às vezes a gente é surpreendido com a ação anulatória e acabamos diante de um passivo. Então hoje, qual é a segurança jurídica para quem emprega? Faço essa reflexão porque, não fazendo exercício de futurologia, mas faço esse apelo de reflexão quanto à essência desses conceitos, porque às vezes a gente trata numa referência técnica de saúde e segurança do trabalho, a gente emprega a expressão, aquilo ali é degradante. Em saúde e segurança do trabalho, degradante significa uma coisa, no direito significa outra. E falando do direito, o reflexo, por exemplo, é no 149 do Código Penal. E aqui me refiro, exemplificando a preocupação que temos para o setor, da PEC 327, que trata da competência penal da Justiça do Trabalho no julgamento de crimes, especialmente no que se trata de redução do trabalhador à condição análoga de escravo e a outros delitos que envolvam o trabalho humano. Se não tivermos a preocupação de, desde já, trabalharmos os conceitos de forma bastante objetiva e clara, talvez estejamos suscetíveis no futuro a questionamentos da seguinte ordem: temos um acórdão ou alguma sentença que reproduz essa referência técnica de degradância, em sendo a Justiça do Trabalho competente para julgar os crimes, como ficaria o enquadramento no Código Penal, já que está reconhecida a degradância? Ele vai responder: o processo crime porque empregou um trabalhador no corte manual da cana? Esse é um dos questionamentos que chega para a gente, porque a PEC está aí, estamos discutindo a possibilidade da Justiça do Trabalho ter mais essa atribuição, e a gente não sabe o que vem, mas independente do que venha, é uma preocupação essa uniformização de conceito da área técnica de saúde e segurança do trabalho com a questão penal. Somando a isso, faço também uma referência à PEC 57A, que trata da expropriação. A preocupação não é só em relação à pena restritiva de liberdade, mas também à perda patrimonial, porque pela PEC não há, por exemplo, reserva ao bem de família. Se um empregador contratar um cortador de cana e for surpreendido nessa evolução, talvez até exagerada, mas é uma preocupação real que chega para a gente todos os dias, ele pode ser surpreendido com a perda dos seus bens, ainda que lá residam criança, esposa, família, que seja o único bem. Não há exceção para esse tipo de hipótese. E é com esse temor que nós trazemos aqui a reflexão, a necessidade, sim, de uniformização desses conceitos. Nesse contexto de punibilidade e complexibilidade do sistema, qual é o cenário de preocupação do setor? Responder multa administrativa, já se responde. A lista suja do Ministério do Trabalho, você tem 2 anos, perda de financiamento, se financiamento estiver vigente, antecipa a prestação, os efeitos são imediatos. Pena de reclusão e perda de propriedade. São penas severas, de difícil reversibilidade, mas que guardam alguma relação com o tema. Ainda seguindo nas referências técnicas em processos judiciais, gostaria de mencionar essa que farei a leitura. Além dessa primeira razão, por detrás da instituição do pagamento por produção pelas usinas, está também o interesse por parte das últimas em selecionar aqueles trabalhadores que mais interessam, aqueles que são mais produtivos e conseguem obter índices de produtividade mais altos que os demais. Isso foi até repetido aqui na fala anterior. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Aonde no mercado, em qual atividade não há a busca pelos melhores profissionais? Ela existe em todos os setores, inclusive no setor público, independentemente do pagamento por produção. Então, tratar essa frase, essa sentença,
de forma plena e verdadeira, talvez seja um pouco precipitado. Por que eu afirmo isso? Hoje a gente tem a mudança de um modelo de administração. O modelo de administração contemporâneo, que antes, no sistema mais tradicional, era por referência profissional negativa. Se você tem, por exemplo, o profissional do corpo mole, ou aquele que não produz satisfatoriamente, ou que não tem aptidão para aquela função, o que se fazia no passado? Demite, contrata outro. É para isso até que tem um contrato de experiência, é para isso que tem o teste de seleção e N outras avaliações. Se não tem aptidão, demite e troca. O conceito moderno trata o quê? O inverso, a referência positiva. Quando aquele profissional, por alguma razão, seja ela qual for, aptidão técnica, desempenho, condicionamento físico, como no caso da cana, se ele desempenha aquela atividade de um modo diferenciado, por que não recompensá-lo por isso? Estamos tratando aqui não de instrumento para avaliar e demitir, mas instrumentos de administração diferenciados, que no passado era por referência negativa e hoje é por referência positiva. E o pagamento por produção é só um exemplo. Temos o PLR, bônus, gratificações, comissões, gorjetas, são vários. São várias referências de premiação, de reconhecimento econômico por um tratamento profissional diferenciado. E isso eu acho que é justo, e os trabalhadores tenho certeza que concordam com esse sistema. Trago aqui também como referência os concursos públicos, estágio probatório, avaliações de desempenho. O Estado pratica esses modelos. E trato de forma diferente. A análise de produtividade não é a mesma coisa que pagamento por produção. Se nós olharmos para as nossas próprias residências, quando contratamos uma doméstica, uma diarista, quando a gente está trabalhando, volta em casa, a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver se ela fez o serviço direito, deixa eu olhar o móvel, a panela, o quarto está limpo. Isso é, ainda que de forma simplificada e rudimentar, é uma avaliação do trabalho que foi executado. E isso não tem nada a ver com pagamento por produção. Quem acha que o pagamento por produção está vinculado à avaliação de desempenho, à avaliação profissional, está redondamente enganado. A avaliação já existe de forma muito anterior ao pagamento por produção e, acreditem, vai persistir independentemente de estarem proibindo o pagamento por produção. É algo inerente à administração da própria empresa. A avaliação do produto, a avaliação do trabalho realizado é um dos elementos caracterizadores da formação do preço do produto que se coloca no mercado. Sem você saber quanto custou, de que forma foi feita e mensurar isso, você não tem como definir o preço de uma forma correta. Gostaria também de exemplificar o tratamento do Estado em relação a isso e trazer aqui para conhecimento dos senhores a portaria 197 do Ministério do Trabalho, portaria de 2011, e que tem, sim, no quadro do próprio Ministério do Trabalho, por exemplo, duas gratificações, que são parcelas variáveis que integram a remuneração, mediante avaliação de desempenho individual, em que um dos itens observados é a produtividade no trabalho. A produtividade é observada pelo próprio Ministério do Trabalho. Se o Estado pode utilizar dessa ferramenta, por que a iniciativa privada não? E trago aqui, para ilustrar, não a insalubridade, porque nem sempre isso acontece, mas às vezes acontece, mas, por exemplo, a periculosidade dos auditores. Ou vão dizer que não existe a periculosidade na atividade. O caso da chacina de Unai está aí para exemplificar. A partir dessa ação, as ações fiscais começaram a ser acompanhadas por uma equipe da Polícia Federal. Então, temos que dar tratamento igual, tanto ao Estado como à iniciativa privada. Outra referência importante que eu gostaria de trabalhar é essa que farei a leitura agora. Embora verse um pagamento da hora esse integral para quem recebe por produção, os acórdãos abaixo transcritos deixam claro, na fundamentação, que se trata de um sistema remuneratório extremamente prejudicial. Será que o sistema remuneratório é prejudicial? A representação de trabalhadores, especialmente a que esteve presente no Pacto da Cana, não entendeu dessa forma. Os empregadores não entendem dessa forma. E o governo que esteve lá presente também não. E faço aqui mais um apelo de observância da Constituição Federal no que se refere à negociação coletiva, porque nessas negociações tem observância do piso da categoria, salário mínimo e benefícios adicionais que são acordados. Para você ganhar alguma coisa em relação aos trabalhadores, não tenha dúvida, alguma coisa você cedeu. E se há alguma ilegalidade, se há alguma mácula,
nesse acordo, nessa pactuação coletiva, o instrumento, na minha visão, deveria ser buscado via ação anulatória, de acordo com a Lei Complementar número 75, de 20 de maio de 93, artigo 83, inciso 4º. Você partir diretamente para a ação civil pública pedindo a proibição do pagamento por produção é algo extremamente complicado e, na minha visão, viola a Constituição Federal, porque a cláusula do acordo coletivo está vigente. E isso não pode ser desconsiderado. Não se trata essa hipótese de um caso geral, mas já vimos algumas situações isso acontecer. Será também que o sistema remuneratório é prejudicial? Trago aqui um levantamento, um estudo feito pela CNI de 2001 a 2012, que mostra a evolução da produtividade no Brasil e a evolução dos salários pactuados. Se observarmos a produção de modo linear, está estática, os salários não. E quem acompanha aqui a negociação coletiva a nível de Brasil sabe que, em a grande maioria absoluta, nos últimos 12 meses, todas as negociações coletivas, todas não, a grande maioria, tiveram ganho real. Não se limitaram às cláusulas econômicas à reposição inflacionária. Parte significativa dela, sua grande maioria, teve ganho real. Então, como falar, como reconhecer essa premissa de que os acordos são extremamente prejudiciais à sistemática remuneratória adotada? Peço vênia, mas não posso concordar com essa afirmação. Trago outra referência. Para quem fala na mídia que o Brasil é a quinta potência, a sexta potência econômica do mundo, nós estamos muito atrás do mundo em relação à produtividade e competitividade. Segundo o levantamento de 2012, o Brasil é o 15º lugar na América Latina e ocupa a 75ª posição no ranking mundial. Para quem é a quinta economia ou a sexta economia, repito, é uma pretensão muito simplória. Trago aqui como referência, para ilustrar o posicionamento apresentado para os senhores, um caso julgado recentemente no TST, e aqui está reproduzido tal qual consta do site. Decisão do TST permite que Souza Cruz mantenha provadores de cigarro. Peço desculpa, mas vou fazer a leitura do dispositivo, porque bem ilustra, com capacidade de síntese bastante precisa, a tese que venho aqui apresentar-lhes hoje. Por maioria de votos, a Souza Cruz obteve no Tribunal Superior do Trabalho decisão que lhe permite manter trabalhadores no chamado painel sensorial de avaliação de cigarros. A subseção especializada em dissídios individuais deu provimento ao seu recurso de embargos e reformou a condenação que lhe impôs a obrigação de se abster de contratar trabalhadores para essa atividade. Embora reconheça que a hipótese não trata de pagamento por produção, é uma hipótese mais gravosa de proibição da atividade, trago essa decisão, trago esse acordo, esse julgado para os senhores, porque certamente na parte principiológica ele é muito rico e trata exatamente das premissas que eu coloquei aqui hoje. É uma decisão longa, um acórdão bastante extenso, e eu tomei a liberdade de selecionar alguns pontos que mais se identificam com o que eu disse aqui. Em conteste, à luz das regras da experiência ditada pela observação do que ordinariamente acontece, a grave lesão à saúde advinda da exposição de empregados a agentes fumígenos de forma sistemática, mediante experimentação de cigarros no denominado painel de ativação sensorial. O labor prestado em condições adversas ou gravosas à saúde não justifica, contudo, a proibição da atividade profissional. Tanto a Constituição Federal quanto o próprio direito do trabalho não vedam o labor em condições de risco à saúde ou à integridade física do empregado. Inteligência dos artigos 189, 193, 194 da CLT, NR9, NR15, anexos 13 e 13A do MTE. Todas essas normas já citadas aqui durante o evento de hoje. Conquanto não se possa fechar os olhos à atual ausência de normatização relativamente ao exercício da atividade de provador ou degustador de cigarros, a clara dicção do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, garantia de livre exercício de qualquer ofício ou profissão, não dá margem a que se preencha essa importante lacuna legislativa mediante a pretendida vedação pura e simples do exercício de atividade profissional por comando judicial, ainda que sob o louvável escopo de proteção à saúde dos empregados. Referida norma somente autoriza eventual restrição ao seu âmbito de proteção mediante lei e apenas em relação à qualificação profissional, nunca ao exercício em si de atividade profissional, reserva legal qualificada.
Mais adiante, ele prossegue: sobreleva a notar que o fato de tal vedação virtualmente provir de decisão judicial importaria extrapolação de poder e, por conseguinte, acarretaria inexcusável afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Se nem mesmo ao legislador é facultado intervir na liberdade de profissão, senão no tocante à fixação de requisitos mínimos de capacidade e qualificação, não cabe ao Poder Judiciário, em interpretação a garantias constitucionais, obstar-lhe o exercício. Precedentes do STF. A aparente colisão de direitos fundamentais decorrente da atividade profissional de provador de cigarros há de solucionar-se mediante harmonização. Daí que as garantias constitucionais do livre exercício de profissão ou ofício, artigo 5º, 13 da Constituição, da livre iniciativa, do livre exercício de qualquer atividade econômica, não podem ser cumpridas ilimitadamente e de forma indiscriminada, sem que haja preocupação com a saúde e a segurança dos empregados. Mutatis mutandis, tutelar o direito à saúde e ao meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado não deve implicar a completa inviabilização da atividade econômica e do livre exercício profissional, sob pena de esvaziamento de conteúdo destes últimos direitos fundamentais. Trata-se de assegurar o equilíbrio já adotado na própria Constituição Federal e na CLT, no tocante à regulamentação das atividades insalubres e perigosas, buscando minorar os riscos inerentes ao trabalho. Mais adiante, prossegue: nessa perspectiva, a solução da questão passa, necessariamente, a longo prazo, pela edição de leis, que venham a regulamentar detalhadamente a atividade de provador de cigarros. É o que já se verifica a título exemplificativo em relação a outras atividades profissionais insalubres e perigosas, de indiscutível nocividade à saúde e à segurança dos empregados, porém, objeto de disciplinamento normativo apenas no tocante às condições para o seu exercício. Labor em minas de subsolo, atividades de exploração, perfuração, produção e refinamento de petróleo, mergulho em águas profundas sob condições hiperbáricas são alguns dos exemplos citados no acordo. Por fim, outro trecho importante que demonstra a tese aqui defendida é a passagem do acordo que assim diz: infundada assim a imposição de condenação à empresa que implique inviabilizar o exercício de uma atividade empresarial lícita e implique igualmente tolher o exercício da atividade profissional lícita sob pena de, a pretexto de tutelar determinados direitos, vulnerarem-se outros de igual hierarquia constitucional, inclusive o princípio da separação de poderes. E é com esse último trecho, com expressa menção à prerrogativa de igual hierarquia constitucional, que encerro essa minha fala e fico à disposição para eventuais esclarecimentos, deixando claro o entendimento, com a vênia aos colegas que pensam de forma contrária, que não entendo que o pagamento por produção possa violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Parabenizo também o Dr. Cristiano Barreto Zaranza pela brilhante explanação, pela reflexão, pelo contraponto sobre os limites da autonomia nas negociações. Enfim, parabenizo pela exposição de todos os pontos, os fundamentos jurídicos que permeiam o tema. Como eu antecipei, fomos brindados com controvérsias, visões divergentes, diferentes sobre o tema, e isso só enriquece o debate. E falando em debate, também, sem maiores digressões, passo aqui a encaminhar para os nossos palestrantes algumas das perguntas recebidas, lembrando a todos aqueles que quiserem formular perguntas para os palestrantes, nós temos aqui as nossas auxiliares que estão no auditório. E já peço escusas, porque nem todas as perguntas, pelo tempo que dispomos, vão poder ser endereçadas para os palestrantes. Então, eu
vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica das perguntas recebidas, e eu passo a primeira delas aqui para o professor Francisco. Além da eliminação do assalariamento por produção, uma alternativa não seria estabelecer um limite saudável de produção diária, como chegaram a acordar os trabalhadores rurais pernambucanos na década de 60 e no final da década de 70, limite chamado de tarefa, né? E a pergunta é do nosso colega, o juiz substituto aqui da circunscrição de Ribeirão Preto, João Batista Cili Filho. Respondo já? Não, tá bom. A palavra... Não, é que eu não sabia se ia fazer bloquinho. Essa é uma boa pergunta. O problema é estabelecer exatamente o que é o limite saudável. Olha, pegando essa questão do pagamento por produção na cana e a produtividade do trabalhador na cana, vocês sabem quantas toneladas por dia cortava, em média, um escravo no período colonial brasileiro? Não passava de uma tonelada por dia, 1 tonelada, 1,5 toneladas. Quando os trabalhadores, até a implantação do corte de cana queimada, o corte de cana queimada também foi implantado no Brasil a partir da década de 60, quando o Brasil entra no mercado internacional de açúcar, substituindo Cuba, que até então era Cuba que mantinha o mercado internacional de açúcar. Quando Cuba vai para o lado do mal, quer dizer, sai da esfera dos Estados Unidos e vai para a esfera da União Soviética, Cuba é banida no mercado, o bloqueio internacional a Cuba, que ainda continua existindo até hoje, e no Brasil vai ocupar o lugar deixado por Cuba. E nessa passagem foi necessário crescer a produtividade da cana, não apenas a produtividade agrícola, com a produtividade industrial. E é nessa fase que vai se implantar no Brasil o corte de cana queimada. Porque até essa fase os trabalhadores cortavam em média 2 a 3 toneladas de cana por dia. E não trabalhavam individualmente, era um trabalho familiar. E cortavam cana crua. Por quê? Porque as folhas da cana verde eram utilizadas para fazer os fardos. A partir da década de 60 é que entram as máquinas guincho, que pegam a cana já cortada no chão, e aí, para aumentar a produtividade do trabalho, começa a se queimar a cana. E aí a produtividade sobe para 6 toneladas de cana por dia e vai bater agora, na presente década, em 12 toneladas de cana por dia. Então, qual é o limite saudável? Porque esse limite varia de uma pessoa para pessoa. Se eu estabeleço que o limite é saudável, 6 toneladas de cana por dia, um trabalhador pode chegar no final do dia e dizer 6 toneladas é muito pouco para mim. E um outro trabalhador não conseguir cortar 4. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Quer dizer, a gente não tem esses parâmetros. O que a gente tem são parâmetros gerais, como foi mostrado no painel agora à tarde. Quer dizer, quais são os limites que o corpo humano resiste a uma dada temperatura? Bom, em média, a gente resiste tanto, senão a gente vai ter hipotermia ou hipertermia, e os dois provocam danos à saúde. Mas não dá para definir carga de trabalho. É igual você definir carga de trabalho em esportes radicais, por exemplo. Os recordes estão sendo constantemente batidos. Por quê? Porque é um conjunto de preparação daqueles atletas, tanto na natação, então, eles batem recordes de penteronésimo por segundo. Na corrida, outros tantos, porque você está construindo atletas a partir
de um conjunto de exercícios, alimentação, para estabelecimento de quanto é o mínimo para aquela prova e o que se espera de novos recordes. O tempo todo está se batendo novos recordes. Então, é muito difícil estabelecer o limite. Agora, no Nordeste, foi definida a história da tarefa de cana. Talvez essa fosse uma possibilidade, quer dizer, dado o fim do pagamento por produção, está estabelecido o fim do pagamento por produção. Eu acho que estamos avançando a passos largos nessa direção, em que pese o meu oponente discordar e achar que seja justo. A pergunta que eu faria para ele é: você realmente acredita nisso que você falou? Tendo em vista a pergunta direta, não foi dos congressistas, né, mas eu passo a palavra para o doutor Cristiano para ele poder responder a indagação. Claro. Tanto acredito que fiz referência expressa a uma pesquisa, talvez o senhor não tenha identificado, mas uma das pesquisas e das referências técnicas mencionadas foi o seu trabalho. Uma questão só, eu não sou seu oponente, eu vim aqui, na verdade, só colaborar com a discussão. Não, claro que é. Posso estar errado, mas que realmente tentei fazer o melhor aos congressistas e apresentar uma visão diferente, não tenho dúvidas. Isso foi o melhor que eu pude apresentar, não é inimigo, e acredito. Não é inimigo. Só esclarecer uma coisa. Quer dizer, quando eu falo oponente, é uma coisa boa. Quer dizer, o conhecimento só avança quando há discussão, quando há discordância. Então, tem discordância fundamental. Então, ter oponência é fundamental. Isso não significa inimigo. Inimigo é outra coisa. Aproveitando o contexto, então, e esse clima aqui do debate, eu acho que é muito interessante, mas também já reiterando aí as desculpas por conta do tempo e por conta de um outro compromisso profissional do Dr. Cristiano, eu, embora tenha uma pergunta aqui que tenha sido dirigida para o professor Francisco, eu faço a pergunta para os dois palestrantes. Deixo de lado aqui algumas considerações profissionais, mas faço referência que a pessoa que nos passou essa pergunta, embora não tenha se identificado, ela já chegou a trabalhar como cortador de cana. Hoje não mais é cortador de cana. E a pergunta é mais ou menos a seguinte: se os senhores acreditam que há, abre aspas aqui, honestidade, fecha aspas, por parte do empregador, ou seja, por parte da usina, no cálculo do preço por metro, sendo que a cana é carregada em um determinado eito e a medida é feita em média e transferida como preço por metro. E levando em consideração também que esse caminhão não tem nenhum acompanhante para representar os cortadores. Passo primeiro, então, a palavra para o senhor professor Francisco e depois para o doutor Cristiano. Como eu falei, quer dizer, o que é? Não há, quer dizer, quem estabelece a transformação do preço da tonelada em preço do metro é a usina sem nenhum controle dos trabalhadores. O único sindicato, repito, que faz um controle efetivo disso é o Sindicato de Cosmópolis, que instituiu um sistema, que é o sistema de quadra fechada, que eu expliquei aqui. Toda a cana que é colhida daquele talhão, daquela quadra, é pesada separadamente dos demais. E o sindicato recebe previamente da usina o quê? Um mapa que lhe dá a área de cana daquele talhão. O sindicato recebe isso e ele transforma o valor da tonelada que já estava estabelecido em valor do metro para aquele talhão. E ele faz isso diariamente. E vai dizer para o trabalhador, no dia seguinte, ele prega no ônibus dizendo qual é o valor da cana do dia anterior que ele cortou.
E se houver divergência, quer dizer, se o valor apurado pelo sindicato for maior do que o valor apurado pela usina, vale o valor o maior valor. Então não dá problema, mas a única usina que faz isso é essa, que é a usina externa, o Sindicato de Cosmópolis. Nas demais, a transformação do valor da tonelada para o valor do metro é feito exclusivamente pela usina. E isso contraria o princípio fundamental, que é o princípio da transparência. Quer dizer, não há transparência nisso. E se não há transparência, é sujeito a logro, é sujeito a roubo. O Sindicato de Cosmópolis é que afirma, quando eles passaram a fazer a quadra fechada sob o controle do sindicato, a remuneração média dos trabalhadores aumentou 30%. Então, isso significa que antes havia um roubo de 30%. Então, quer dizer, se você faz um sistema de transformação que só uma das partes pode controlar, porque o que está no compromisso nacional, de novo, está dizendo o seguinte, agora não, daqui para frente as usinas vão ter que dizer qual é o valor do metro. Mas quem disse que aquele valor do metro é o real? A partir da transformação do valor do metro, o valor da tonelada. Porque depende do quê? Do cálculo que a usina faz da produtividade daquele talhão. Nesse momento, o que está acontecendo é uma coisa fantástica. O pagamento por produção se mantém e os trabalhadores manuais concorrem com a máquina. Por quê? Nos talhões de baixa produtividade, abaixo de 80 toneladas por hectare, cortar manualmente, o custo é mais baixo do que mecanicamente. Para os talhões, desde que os trabalhadores cortem 12 toneladas de cana por dia. Nos talhões com acima de 85 toneladas por hectare, é mais vantajoso a máquina. Então, se estabelece uma competição entre máquina e trabalhadores. E quem ganha é a usina. Desde que se mantém o pagamento por produção. É por isso que o pagamento por produção não entrou no compromisso nacional. O compromisso nacional é instalado em 2009, logo depois das mortes comprovadas pela Pastoral do Migrante, em que a questão fundamental das 9 audiências públicas realizadas no Estado de São Paulo era o pagamento por produção. E isso não é levado para o acordo nacional. Não é levado por quê? Porque as usinas não querem discutir isso, porque isso significa um lucro fantástico, lucro que pode estabelecer tanto de uma forma, na competição, quanto no logro. Possível diferença, tá ligado? Vamos lá. Nessa possível diferença de aferição quantitativa, eu acho que isso pode ser interpretado analogicamente para todas as outras profissões. Eu tenho que partir pressupondo a boa-fé do empregador. Se há uma maquiagem ou algo indevido nisso, aí isso tem que ser apurado por uma autoridade policial, isso foge à normalidade. Agora, realmente eu não posso tratar isso como sendo um procedimento usual do empresariado, porque acredito que não seja. Assim como na minha profissão, tem bons e maus advogados. Eu não posso pegar uma parcela que, porventura, pratique alguma situação indevida e estender isso a toda a coletividade. Agora, em relação à transparência aqui mencionada, professor, é exatamente esse um dos contrapontos que eu queria trazer aqui para o debate. Porque nos painéis anteriores, inclusive, criticou-se muito a metodologia do plano, que o plano só está repetindo o que está na lei, mas um dos pontos, por exemplo, do plano do Pacto Nacional, no item 3, é exatamente transparência na aferição de produção. E aqui, volto a repetir, item A, dispor de mecanismo de aferição de produção previamente acertado com as representações de trabalhadores. Não é nada escondido, é combinado, é ajustado e acertado. E no item B, informar o preço antecipadamente. Tá?
Aí depois, respeitadas as normas constantes em convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho que disciplinem a matéria, deixando aberto o quê? A possibilidade de aferição por metro, tonelada ou outros. Então, tudo isso está mais do que claro. Foi um avanço no pacto, não estou aqui para defender o Pacto Nacional e dizer que aquilo é a melhor maravilha do mundo, não. Mas se há um ponto que realmente eles avançaram em relação à norma vigente, é a questão da transparência. Porque agora sim cabe aos sindicatos, assim como brigam pelo aumento salarial acima do ganho da reposição inflacionária, buscando o ganho real, e conseguiram, deixar no acordo coletivo a forma que melhor lhe convier. Faz parte da negociação coletiva e isso já está acontecendo. Agora, isso está previsto no plano. Então, nesse aspecto em especial, eu peço vênia para discordar do senhor. Gostaria de agradecer mais uma derradeira vez ambos os palestrantes, Dr. Francisco, Dr. Cristiano. Infelizmente, não temos mais tempo para outras perguntas. E, antes de encerrando aqui o painel, passo a palavra aqui para o nosso cerimonial. Muito obrigado, novamente.